Olá, olá. Estamos aqui em mais um podcast dentro da FETranslog. Eu tenho uma mesa de peso aqui comigo agora, além do presidente Ivalberto Toso, nosso vice-presidente Luiz Framento e o convidado especial para falar de um assunto que ninguém está preocupado, está muito tranquilo, é muito simples no Brasil de se tratar, que é reforma tributária. Lucas Rossetto, especialista em direito tributário, aí, palestrante, convidado especial realmente para tratar desse tema. E aqui, Lucas, assim, o papo aqui é simples, reto, você conhece os nossos empresários aqui já do Oeste, né? Então, já na apresentação, cada um vai fazer a sua breve apresentação, mas eu já vou deixar uma pergunta na mesa que é para a gente já sair ganhando tempo aqui. O que o transportador, ele precisa, assim, de fato, se preocupar em relação à reforma tributária e o que ele não precisa, né? Mas vamos lá, o que realmente deve ser uma preocupação para o setor transporte rodoviário de cargas? Boa tarde, Ariel. É um prazer estar aqui no podcast do Citran. Boa tarde, Ivalberto, Luiz Framento. Eu quero parabenizar o Citran pela abertura desse podcast com a temática da reforma tributária. Porque nós temos percebido, nós conversamos com transportadores todos os dias e todos os dias o transportador ele tem feito a pergunta errada. Tem muita neblina em torno da reforma tributária que polui a capacidade do transportador olhar com clareza e dizer o seguinte: olha, o que eu posso fazer? O que eu preciso fazer? Ele está... todo esse zumbido ele atrapalha. Hoje o transportador ele tem problemas que não consegue resolver. Infraestrutura, problemas de justiça do trabalho, isso você não consegue resolver. A reforma tributária não é assim. A reforma tributária ela já está com as bases montadas, okay? E o que falta é clareza. Então, assim, não adianta o transportador hoje ficar preocupado com quanto vai ser a alíquota. Se a alíquota vai ser 26, se a alíquota vai ser 22, não vai mudar nada, você vai passar para frente o preço. Não adianta também o transportador ficar preocupado se o sistema vai funcionar, o sistema da Receita Federal. Isso não resolve nada. Eu acho que o que o transportador precisa entender é o seguinte: reforma tributária não é uma questão de tributo, é gestão. Gestão. Porque a base da reforma já está montada. E o que mostra o exemplo de outros países, como por exemplo, vamos comparar o Brasil com a Alemanha, porque a Alemanha já tem o IVA lá há muito tempo. Sim. Né? E hoje, vocês sabem bem, se pegar os 5 maiores players aqui do Brasil, não deve passar de 3,5% do share do mercado, né? Na Alemanha, com o IVA, os 5 maiores eles têm 20% do share. Tá? Por quê? Porque o IVA ele vem bater na competitividade. Na medida em que ele padroniza e ele te dá menos espaço para sonegação, o ajuste fino na gestão é que ele vai te dar largada na frente e competitividade, sabe? Tu enxergar o seguinte: olha, o que eu preciso fazer para não perder dinheiro? O que eu preciso fazer para a minha operação funcionar, eu não ter multas e tal, e para o meu cliente não ser prejudicado? Porque na escala do IVA, agora, se você tiver erros no processo, o teu cliente perde crédito. Então é essencial que tu consiga calibrar bem e para que ele não saia prejudicado e tu saia na frente. Eu acho que basicamente, para começo de conversa, seria isso. Então, basicamente é cuidar daquilo que compete a mim, que eu que tenho que fazer, que é a gestão, e não me preocupar tanto com aquilo que eu não posso, que está na mão do governo, nesse momento, pelo menos. Claro, eu não tenho que agir com coisas que eu não possa mudar, mas eu preciso de clareza para entender aonde eu posso agir. E aí eu sair na frente. Quem se antecipar na reforma vai sair na frente. Vai ter concentração da cadeia econômica, pode ter certeza. Muita gente vai ficar para trás. Mas aí eu estou vendo os olhos aqui do Framento e do Ivalberto, e eles estão matutando alguma coisa ali, né? Eu queria entender o que eles estão querendo perguntar, o que eles estão pensando. Bom, primeiro é um prazer estar recebendo o Lucas aqui. A gente já se conhece há bastante tempo, já estamos fazendo alguns trabalhos junto à minha empresa e também junto ao Citran.
Realmente você coloca um ponto de interrogação muito importante nessa tua primeira fala, porque quando a gente conversa com o transportador e o prestador de serviço, e vocês como advogado, tanto o Ariel como vocês são prestadores de serviço. A gente tem essa conotação, e agora tu abriu um pouquinho mais a minha mente, porque a gente tem essa conotação, o prestador de serviço vai ser prejudicado. Não vai ser prejudicado. O meu preço é 10 mais os tributos que o governo estabelecer. Se é 20, 22, 24, 25, 26, eu não sei. Só que se eu pagar certinho aqueles 25 ou 26 ou 22, eu não sei qual o número que o governo vai colocar para nós, o meu tomador do serviço vai receber aquele crédito para ele. Agora, se o meu concorrente não colocar em dia, eu fico cada vez mais competitivo, porque o cliente não vai comprar daquele cara que não entregar o que está na legislação e até no que está acordado, né? Porque uma coisa é o preço, outra coisa é o tributo. Se ele vai ser 10 ou 20 ou 25, eu agora consegui botar na minha cabeça que não é só o prestador de serviço. Por exemplo, uma preocupação que eu tinha muito na transportadora, porque o pessoal diz, quem saiu privilegiado foi as indústrias, porque o comércio e o prestador de serviço foram os prejudicados. Agora tu me deixa uma coisa mais clara e inteligente até, porque é realmente isso, né, Lucas? Se você gerar atrito agora com o teu cliente, é aí que você sai perdendo, porque na medida em que o governo, ele nessa reforma tributária, ele jogou no colo do empresário muita preocupação, mas a tecnologia está aí para resolver, né? Então, eu acho que o segredo em relação ao cliente é você não gerar atrito. Não gerar atrito em relação ao cliente é essencial para que ele te olhe com melhores olhos, você consiga melhor negociação. E até porque, vamos dizer assim, nós vamos estar com a mesma... Não vai ter aquele... porque aquele cara faz isso, a tributação da minha transportadora vai ser a mesma da transportadora do Framento, que vai ser a mesma da outra transportadora, e assim por diante. O governo tentando o máximo possível não eliminar com as sonegações, e sim e quando vai para a tributação, o tributo é igual para todo mundo. O importante de agora é que a gente tomava-se os créditos mesmo sem o vendedor pagar os créditos. Ou seja, eu comprava uma mercadoria de alguém, ela vinha para minha empresa, eu tomava os créditos dela sem saber se o meu fornecedor ele está em dia com os tributos, sim ou não. Hoje, me parece que quando eu compro a mercadoria, essa mercadoria vai vir ela por X e vai vir os créditos sobre aquele produto. Você já pode visualizar na hora se esse dinheiro entrou ou não através do sistema que vai estar alinkado junto aos bancos, né? E o atrito que a gente falava antes é o seguinte: se você emitir o CTE com a classificação fiscal errada, o teu embarcador não vai tomar o crédito. Então esse que é o problema. Ele dá problema em toda a cadeia. Mas essa questão do fluxo de caixa é o primeiro ponto que nós estamos orientando os transportadores a começar a observar. Porque o que acontece? Tem uma sistemática nova agora de crédito e débito. Tá? Então ela vai alterar o formato, vai alterar o teu fluxo de caixa, porque o momento do débito e o momento do crédito são diferentes. Tá? Agora, o débito, ele é nota a nota. Então, você emitiu a nota, você está devendo. Mas o crédito, ele vem por regime de caixa, conforme foi paga a prestação. Então, existem assuntos que nós podemos deixar para depois. Tá? Então, por exemplo, assim, o split payment, que todo mundo fala. Se vocês quiserem falar um pouco do split, acho que é até interessante. Mas é mais uma decisão de investimento. Tá? Então, isso aqui a gente pode conversar lá no segundo semestre, em junho do ano que vem. Agora, existem outras situações que a gente já pode começar a trabalhar desde já, porque tu começa já a bater
na questão financeira e entender como que vai ser. Né? Mas Lucas, eu sei que não vamos entrar em todos aqueles detalhes, mas quando você fala, por exemplo, vamos falar aqui, tem um embarcador. Nós estamos aqui em Chapecó, então eu vou falar o nome de um embarcador. Nós temos aqui a Aurora. No momento que a Aurora toma um serviço meu e eu não pago meus tributos, porque ela precisa se acreditar disso, ela não vai me dar a segunda carga. Hoje, se eu não pagar, ela nem sabe que se eu paguei, se eu estou em dia com meus tributos, sim ou não. E aí, para quem está aí, às vezes, fazendo ações, ela vai fazer algo mais barato. Por quê? Porque ela não paga tributo. Então, ela vai fazer. Ou eu estou enganado com isso hoje? Não, tu está certíssimo. Hoje, porque no futuro ela vai saber logo que tu não que a Transporte X não pagou o tributo sobre aquele CTE ou aquela nota fiscal que ele fez. Foi uma jogada bem feita do legislador aí para colocar no nosso colo a fiscalização pelo recolhimento do imposto. Sim. Esse que é verdade. Porque se tu não pagar, como é regime de caixa, se tu não pagar, ele não tem o crédito. E aí o que eles fizeram? É o seguinte, não, então faz assim, ó. Se tu não pagar, ele não tem o crédito. Daí eles falam assim, não, mas o embarcador pode pagar. Esquece, né? E aí veio uma terceira situação. Pode pagar, mas não vai pegar mais ele que não pagou. Aí veio uma terceira situação, que é a que vocês vão se enquadrar todos, né? Que é a compensação automática. Que é o split, que o pessoal tem medo de falar, Sim. mas não é nada complexo. O split, o que é? Quando ele fizer o pagamento para você, a instituição financeira automaticamente vai reter o imposto. É a retenção na fonte. É isso aí. E aí tem dois tipos, e a decisão é simples. Tem dois tipos. Um que é mais robusto, que ele vai integrar com o teu financeiro e tal, Sim. e aí ele já vê tudo que é saldo, que tem pendente e compensa, e um outro menor. Para um tu vai ter que ter um gasto, para outro tu vai ter que ter outro. Não é só isso. Mas o mercado se tornou o grande fiscal do governo agora. Sim, então. fiscal do governo. E aí, Framento? E a Framento Transportes, aí, que é uma das maiores transportadoras aí da nossa região e do Brasil, como é que está esse ajuste fino da gestão em relação a essas questões estruturais aí que nosso amigo Lucas já colocou? Boa tarde, Ariel. Boa tarde, Lucas. É um prazer muito grande poder falar com vocês. E assim, é uma coisa que eu acho que, como a gente iniciou, o Lucas falou, o transportador tem tantos problemas para resolver que ele não está preocupado com a reforma tributária. Quando vier, eu vou ver o que eu faço. E talvez seja o grande erro do transportador isso, certo? Mas assim, o que mais me preocupa, que eu tenho conversado com bastante, a gente tem consultor dentro da empresa, assim, o que fala é o seguinte, Framento, tudo vai dar crédito e tudo é débito. Tudo é débito e tudo é crédito. Em grosso modo, tudo é débito e tudo é crédito. Só que quando você faz um serviço, alguma coisa, com um prestador de serviço, alguém que faça, e ele for microempresa, empresa do Simples, uma coisa assim, eu não terei o crédito. Limita bastante, reduz bastante. Mas daí, né? como que o meu motorista leigo na estrada vai achar uma oficina, vai achar uma borracharia, vai achar uma lavagem, vai dizer assim, não, eu só vou fazer o serviço se você me dá a nota desta forma, ou desta forma. Então, eu creio que isso é uma grande dificuldade que nós vamos ter, porque assim, ó, tu imagina o seguinte, se for 28%, como eu falo, não sei se vai ser 28%, 26%, eu não sei, certo? Se eu fizer um serviço, certo, de 10 mil reais, certo, é 2.800 que eu vou estar perdendo, certo? Em vez de 10 mil, vai custar 12.800 o serviço para mim. Vocês concordam comigo? Isso sem falar na informalidade, né? Porque a gente sabe que de estrada, né? Desculpe, eu acabei cortando ali, mas a gente sabe que na estrada, muitas vezes, o prestador que está ali à mão no momento que o problema surge, às vezes é um prestador que está na informalidade, não é nenhuma questão só do Simples, não né? tem nem nota fiscal, que acontece muito isso, certo? Mas eu acho que o Lucas coloca uma coisa, Framento, que nós, eu acho que não vai ter essa preocupação. Sabe por quê? Porque o tomador do teu serviço, tu vai, o ruim prestador desse serviço, ou o prestador que não pagar, ele vai prestar
um serviço só. O segundo serviço ele já não há mais, porque se ele não mandar, eu quero entender que se a gente paga por caixa, se vem uma nota para mim pagar para você um valor, eu vou pagar, eu sou embarcador, você vai fazer uma nota de um valor para mim, mas você tem que recolher o tributo. Se você não recolher, eu não vou mais te contratar. Não, mas eu concordo contigo, mas eu não entrei nessa debate. O que eu questiono é o seguinte, Valberto. Se tu fizer, vou fazer um motor na estrada, alguma coisa, o cara é microempresa. Você não vai ter o crédito, a microempresa não vai dar o mesmo crédito que uma outra empresa dá. Porque o Simples continua, daí eu tenho que ver que a alíquota ele recolhe na tabela do Simples lá. Se ele recolher 3%, tu vai, em vez de 28%, tu vai ter 3%. Se ele recolher 5%, tu vai estar em 5%. Exata, é isso aí. Mas eu entendi isso, eu entendo, só que é a mesma coisa hoje quando tu compra. Se tu compra um equipamento de refrigeração e ele te dá a nota aqui dentro do estado, ele te dá um crédito de ICM de 12%. Se tu pegar uma nota de outro estado, ele é um produto importado, ele vem com 4%. O cara que paga 12%, o que ele faz? Ele pega o preço e coloca mais 8%. A mais do que se fosse vender com 4%. Porque se eu pago, se eu e você vamos atender o Lucas. Lucas, o meu equipamento vale 100 mil, mas eu dou para você um crédito de ICM de 12%. O Framento vai lá, quanto que custa para ele? 88 mil. Porque 12 mil eu dei de crédito para ele. Agora, se você chegar lá e der o mesmo 100 mil de cotação e vem com a nota de São Paulo ou do Paraná, com ICM de 4%, para ele vai custar 96. Quem que ficou mais barato? Eu com 88. Então, aquele cara que prestar serviço de uma microempresa, que ele te der um crédito só de 10, você vai computar. Bom, o dele eu vou fazer um motor que vai custar 30 mil. 10% eu vou só ter, eu não sei se é 10, estou falando que o micro lá vai dar 10. Então, esse equipamento eu tenho só 3 mil de crédito. Agora, se eu for fazer com a retífica X, que ela me dá 26, eu tenho o valor dele, se for o mesmo preço, o valor dele é mais barato, porque ele me deu mais crédito. Não, Ivalberto, não é isso? Ivalberto, eu te entendo, desculpa, doutora, assim, eu entendo, mas o que eu quero questionar é o seguinte: quando tu fala de um aparelho, quando eu vou comprar uma carreta, eu opto eu compro as minhas carretas tudo com 12%. Você tem opção, tem gente que cobra, tem opção, mas tem coisas que na estrada eu não vou ter gestão. O meu motorista quebrou o caminhão na estrada, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer, não, só vou chamar o mecânico que pague 28% de imposto. Eu vou chegar numa borracharia e dizer assim, ó, só vou pagar se você, só vou fazer serviço se tu pagar 28%. Eu só vou lavar o caminhão se me der 28%. Essas coisas entendi, que pode ele não tem essa expertise. Eu entendi que ele não tem gestão. O cara lá gestão, né? Ele não, todos os transportadores não tem gestão para dizer, eu tô lá na frente da borracharia, mas a borracharia é uma microempresa. Ou eu tô lá numa recapadora, que a recapadora é uma empresa normal, ela vai cobrar mais, mas ela te dá mais crédito. Claro, vai impactar. Por isso que eu disse desde o começo, a reforma é questão de gestão. Gestão, tá? É isso mesmo. E aí o que acontece? Três pontos aqui sobre o que vocês falaram, bem interessante. O primeiro, sim, a empresa que está no Simples, ela vai ter que compreender o cenário e ele vai ter que agir. Porque hoje ele te fornece crédito integral. Sim, hoje ele está no Simples, mas ele te fornece, pega o PIS e COFINS, ele te fornece o crédito igual o quem está no regime normal. Isso. E agora o prestador de serviço do Simples ou fornecedor do Simples, ele não vai mais ter o crédito integral. A partir de agora, o crédito que ele vai dar para você é o crédito do imposto que ele recolheu daquela nota. E conforme o enquadramento na tabela. Daquela nota. E aí então, mas ele tem saídas, tá? Tem saídas. A primeira saída, no FITO, ele vai trabalhar no financeiro. Ele vai entender que se ele está te dando menos imposto, ele vai ter que te cobrar mais barato. E aí é um problema. Como é que ele vai cobrar mais barato de uma empresa grande, estabilizada já, que está com o preço que já está concorrendo com ele? Então, vai pressionar o pequeno.
Tá? Eu tenho, numa esquina eu tenho uma empresa grande no regime normal. Na outra esquina eu tenho um fornecedor do Simples que está te dando crédito integral. Eles concorrem hoje com o mesmo preço. Virou o jogo, o do Simples vai ter que correr mais atrás. Vai ter que baixar o preço para compensar o imposto que ele paga menos. Mas ele tem outras alternativas, tá? Ele pode baixar o preço ou ele pode optar por um regime híbrido no qual ele vai recolher o imposto integral, mas é a mesma coisa. Sim, mas depois ele passar o que ele recolheu mais. Isso, exato. Tá? Então, realmente, pro Simples vai pegar. Mas, Lucas, vamos lá. Veja, a primeira pergunta já deu pano para manga, como a gente diz aqui na região. Eu já vou para uma pergunta aqui que eu acredito que com ela a gente finaliza por conta do tempo. Eu sei que os meus queridos amigos aí têm um compromisso já na sequência. Mas o que você deixaria, então, de recomendação para os transportadores sobre a reforma tributária? Qual a recomendação que você deixaria na mesa? Vai ser assim, dica de ouro. Tá, dica de ouro. Esquece esse discurso que está plantado na mídia, em todos os lugares, ou pelos próprios atores do mercado jurídico, de que a reforma tributária é um bicho de sete... Não é. Não é, e tu tem que saber, tu tem que entender. Porque é mais simples do que parece. Tá? E é mais simples do que parece o que tu precisa entender para agir e ganhar competitividade, e sair na frente. Eu acho que tem decisões que tu pode deixar para tomar depois, ok? Tem decisões que tu pode deixar para o segundo semestre do ano que vem. Tem decisões que já é bom tu começar agora, né? E às vezes elas são simples, mas é bom tu saber disso e começar a agir, porque aí tu consegue, organizando a casa com calma, para chegar lá na frente e não ter problema com o teu cliente. A reforma, ela muda muito o sistema. Ela é um ambiente novo. A gente brinca muito que com a Receita Federal, estadual, com o Poder Judiciário, no direito tributário, a regra de jogo muda o tempo todo, né? Tá lá o cara jogando basquete, pega a bola, vai arremessar na rede, o juiz apita, para. Agora o jogo é futebol, tu tá com a bola na mão, é pênalti. Mudou. Né? Isso vai continuar mudando agora com a reforma tributária, vai continuar sendo assim, só que o tabuleiro é diferente, tá? Tem muita oportunidade aí, tem muita oportunidade na mesa, tem oportunidade para atuação através do sindicato, para te garantir um crédito maior, atuação com convenção coletiva, tá? Não estou falando com ação judicial, sim, tá? Mas assim, redigir de forma diferente a convenção coletiva vai te impactar num direito de crédito maior, né? Tu tem operação societária, holding, muda o regime de crédito de aluguel, né? Então, assim, acho que tem muita oportunidade boa para trabalhar, não é complicado. Eu faria um checklist, que nem nós conversamos outra vez lá da outra palestra que eu mostrei do checklist, né? Olha, o seguinte, esses assuntos deixo para depois, mas 2, 3 aqui, o que é isso aqui? Se interessa. Se tu se interessa, tu entende e aí tu fica em paz e para de se preocupar com carga, com alíquota, com isso aí, e resolver o dia a dia do empresário, que já está difícil e é desafiador, né? Eu acho, falando um pouquinho, eu acho assim, primeiro, muito bom e esclarecedor que também nós estamos às vezes muito preocupados na reforma tributária, e às vezes o que tu deixa passar para nós é que não é tudo isso que vai precisar. A gente tem que estar preocupado como saber administrar esse problema, que não sei se é um problema, mas uma coisa é um problema, é um baita de um problema, mas uma coisa, olhar para a solução. Isso, mas uma coisa que a gente tem também, que a gente precisa também dar uma respirada, porque a gente não vai vir aqui com todo, nós vamos começar com 1%, então a gente vai ter que se adaptar um trabalho de 1%. Depois a gente vai indo até 2000 e 100% é 30 e... 2032, eu acho. 32. Então, até nós botar 100%
dessa nova tributação, desse novo regime de reforma tributária, ele vai demorar, então vai dar tempo para nós se adaptar também, né? Dá. E ano que vem não tem cobrança, tá? Eu acho que ano que vem é um ano bom para você começar a organizar a casa, sabe? Com calma, não precisa gastar muito, a questão não é essa, a questão é tu ter alguém responsável, sabe? Tem empresa que está montando um comitê tributário, ok, eu não quero comitê, eu quero pegar uma pessoa de confiança, alguém que seja bom e que me diga o que eu tenho que olhar, sabe? Pontual e vai indo. Existem setores que vão ser muito mais impactados do que o transporte, mas o transporte vai também, né? Sim, então, uma escala de prioridades, o que eu tenho que atuar agora. Eu não tenho que olhar para a reforma como um todo, mas dizer, esse copo, essa garrafa, eu tenho que olhar em 2026. Eu acho que compreender o fluxo de caixa, o impacto da diferença do crédito e débito no prazo médio de recebimento e pagamento, essa é fundamental. Entender se a tua classificação fiscal está certa, porque quando virar em 2027, se tiver errado, teu embarcador não toma crédito, cara. Aí vai dar BO na hora, né? Eu acho que esses 2 pontos aqui seriam pontos interessantes. Bom porque a gente vai ter um tempo também para estar vendo se a gente está dentro se a gente está com as normativas todas corretas, por exemplo, de classificação da tua empresa ou não, né? Eu acho que vai ter tempo para a gente fazer tudo isso, né? Vai mudar o crédito. Por exemplo, se você compra um caminhão, você vai comprar ele parcelado, você vai receber o crédito parcelado. Muda a sistemática do jogo, né? Se o seu crédito for parcelado, o caminhão tiver 60 vezes, tu vai tomar o crédito 60 vezes. Você vai... exato. Sim, mas não existe transportador que eu conheço que compra caminhão à vista, né? Se eu não me engano, eu só conheço o Framento. Poucos. Mas o Framento, Lucas, sempre eu acho que um ponto aí, o Framento é um cara que além de caminhão, ele investe muito em imóvel. E aí me parece que 2026 a gente tem uma janela ali para atualização de valores de imóveis que pode também gerar algum reflexo ou não lá na frente sobre ganho de capital ou coisa assim, não tem não? Tem. A gente vai ter... Hoje, se eu fosse dizer o seguinte, o que me preocupa agora, de agora para o final do ano eu olharia para a tributação de renda, aí que tiveram algumas alterações, começo do ano, janeiro, começar a olhar para a reforma. Nós vamos ter muita alteração legislativa pela frente, tá? O próximo governo, aqui independente de lado, ele vai ter que fazer muita reforma e vai impactar, tá? Então, vai continuar. A reforma da renda é uma demanda que foi gerada, tá? Foi gerada por essa reforma, então eles criaram um buraco nessa reforma aqui, porque o que eles fizeram? Nós vamos criar o IVA, e eles criaram esse negócio tão grande aí, que criou um gap para recompor para Estado, município, para quem está perdendo, e aí eles querem recompor isso com tributação da renda, então vai longe a história. Mas eu não sei se eu respondi a tua pergunta. A gente começa a falar assim, não, acho que depois você quero ser claro aqui. Café, porque tem um outro ponto ali, mas dado o tempo a gente não vai conseguir entrar aqui. Não, mas, doutor Leal, desculpa, assim, o que eu vejo também que o governo ganha com isso, certo? Além de você fiscalizar, eu penso que a partir de 2032, ou eu posso estar enganado, certo? As disputas em tribunais vai diminuir muito, no meu modo de ver. Apesar que está se formando advogado aí de a pá, certo? É muito advogado se formando, então não sei o que vão fazer todo isso, todo esse pessoal. Muito bacharel em direito. Então tá bom, mas tudo bem. Mas eu creio que as demandas tributárias, certo? Com isso aí vai diminuir muito, né? Que hoje tem muita briga, e então eu acho que isso também tende a diminuir, né? Para o governo também fica uma coisa mais fácil, né? É muito ruim do ponto de vista concorrencial essa jogada de crédito e essa insegurança que se tem, né? Ninguém sabe o que fazer, o empresário não sabe o que é o certo. Vem uma banca não sei de onde te oferece isso, vem uma banca não sei de onde te oferece aquilo, cada pegada são milhões. Não, é verdade, e aí tu toma tomou errado, leva uma autuação, tu deixa de tomar outro, fala, podia ter tomado esse, né? Então isso tem que acabar, tá? E vai diminuir, sim. Vai diminuir nesse ponto de vista. Gera um ambiente mais segurança, pelo menos. Assim, o doutor Lucas Rossetto. Lucas Rossetto.
doutor Ariel já sabe disso. Cara, já me senti rico algumas vezes aí, que os caras chegaram, já tu tem tanto de imposto para receber. Cara, disse, mas eu tô rico agora. Quando eu vou ver, não tenho nada, tô pobre de novo. Framento esses dias ficou bravo comigo, porque ele me chamou lá, quando ele me chamou, ele tava rico, ele tava com uns 30 milhões a mais no caixa. Isso aconteceu. Eu expliquei um pouquinho ali para ele, eu deixei ele 30 milhões mais pobre, ele ficou bravo comigo. Mas essa parte, né? A gente tem que ter clareza e dar segurança para o cliente sempre, esse é o objetivo. Mas, meus amigos, eu vou pedir para o Lucas fazer a sua finalização aqui, depois o Alberto, Framento, e nós já vamos encerrando aqui o nosso podcast e liberando os nossos presidentes e vice-presidentes aí para passarem a feira agora na atividade que eles vão ter. Maravilha, eu quero agradecer, eu espero que os ouvintes tenham gostado do podcast, das informações. A gente procurou trazer um pouco de clareza para o empresário, eu acho que é essencial. O empresário hoje ele precisa disso, informação de qualidade, não dá para ficar enrolando, trazendo neblina, precisa saber o que ele tem que fazer, onde ele tem que atuar. Tá? Então, estou muito feliz, muito obrigado aí, Valberto, Framento, Ariel, pelo convite, foi um prazer. Tá? O Citran está de parabéns por essa iniciativa. Quantas vezes for necessário, podem contar com a gente vem, fala, entrega informação. Tá? Acho que é importante, sabe por quê? Porque cuida da competitividade do nosso empresário aqui. A gente costuma cobrar esse tipo de promessa, tá? Empresário precisa ter conhecimento. Quanto mais conhecimento, ele mais vai conseguir sair na frente. Mas, primeiro, obrigado, né, Lucas? A gente sabe da tua competência, a gente sabe até da tua gentileza em vir aqui e esclarecer. Lógico que se a gente ficar falando de assuntos aí, não dá para ter marcado 30 minutos, devia ter marcado muito mais, né? Mas agradeço e sim, quem sabe a gente possa fazer um bate-papo aqui, pelo menos com a diretoria, se não dá para fazer, mas se a gente pudesse fazer aí, talvez aí com menos pessoas, talvez com umas 30 pessoas, o Citran poderia organizar algo que a gente pudesse levar para uma reunião com um tema um pouquinho diferente, com uma visão diferente que você tem. Eu confesso para você que eu saio aqui desse podcast de certo modo com uma visão um pouco mais esclarecedora, e depois eu até vou falar o porquê. Mas muito obrigado pela presença, obrigado Ariel, obrigado ao Framento, e bola para frente. Beleza, obrigado doutor Lucas, doutor Ariel e o Alberto por nós poder bater esse bate-papo. Eu acho muito importante, certo? Hoje, assim, o nosso setor tem muitas preocupações, certo? Infelizmente, a gente perde muito tempo se preocupando com coisas que não precisaria, que a gente podia pensar em melhorar a operação, em ser mais competitivo, só que são tantos problemas, certo, que você acaba não... E um deles é a reforma tributária, certo? Eu até acho que é necessário, certo? Eu sou leigo, tenho que falar a verdade, a gente não entende, mas eu acho que é necessário. Eu acho que do jeito que está não dá mais. Tu vê o cara, a empresa aí montando 3, 4 empresas, de uma pegando nota para outra, da Simples pegando para a empresa. Sim. E tudo isso o governo, alguém paga a conta, porque assim, a partir do momento que eu não pago a conta, alguém vai pagar. Ou eu estou errado falar isso? O governo, ele de algum lugar vai arrumar o dinheiro. E o pior é achar que isso é planejamento tributário. Então assim, eu acho que é um tema muito importante, como o Ivo Alberto falou, nós pudéssemos fazer um bate-papo, no mínimo com a diretoria do Citran, certo? Eu acho muito importante nós levar isso para a mesa e conversar. Mas agradeço aí. Vou organizar, fico com a incumbência. Estamos sempre à disposição dos amigos aí. Então, obrigado, Framento, Ivo Alberto, Lucas. Uma honra estar aqui aprendendo com vocês. Espero que você também tenha apreciado como eu apreciei. E a gente se vê aí no nosso próximo podcast. Um abraço. Um abraço.